grande maioria dos investidores brasileiros que investem em ações estão investindo da forma errada, de acordo com os dados da Anbima do último ano. Basicamente, os investidores brasileiros investem apenas em ações brasileiras. Talvez esse seja um erro que você também esteja cometendo na sua carteira pessoal. Se começou a investir há pouco, ou mesmo que já invista há bastante tempo, eu costumo ver vários clientes que chegam, novos clientes aqui da Musa, com carteira de ações somente com ações brasileiras. E existe um grande problema nisso e eu vou te mostrar como resolver esse problema, como diminuir o risco da carteira, aumentar a rentabilidade dela e como investir da forma correta em ações. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou dividir com você a forma que nós investimos aqui na Musa Capital, a estratégia que nós aplicamos com os nossos clientes e, lógico, se você achar interessante, você pode estudar melhor, pesquisar e tomar suas decisões em relação aos seus investimentos ou, se quiser contar com a consultoria personalizada que nós fazemos aos nossos clientes, prestamos aos nossos clientes, você pode entrar em contato. Antes da gente seguir, lembra de se inscrever no canal e marcar o joinha se gostar desse vídeo. Mas vamos lá. Então, o grande problema da maioria dos investidores, como eu comentei, é que eles investem apenas em ações brasileiras. E aqui a gente pode citar todas as ações que a gente tem à disposição na Bolsa, principalmente as mais comuns, como Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Via Varejo, VEG, enfim. A gente tem várias ações que são as queridinhas dos brasileiros. O problema disso é que os brasileiros eles têm exposição apenas em ações brasileiras, sendo que o Brasil representa menos de 2% do mercado mundial. Ou seja, a gente representa quase nada do potencial que tem no resto do mundo, as empresas que a gente tem no resto do mundo. E pensando em termos de consumo, tudo que nós consumimos ou, enfim, tudo que nós usufruímos no nosso dia a dia tem algum valor agregado, tem algum material, algum produto, alguma tecnologia que foi importada de outros países. Então, por que eu tenho que investir em ações apenas locais, Então, ações brasileiras, sendo que eu consumo produtos e serviços que vêm do mundo inteiro. Então, basicamente, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o mercado brasileiro é muito volátil, porque existe um risco político muito grande. O Brasil, por ser um país emergente, por ter essa divergência política muito grande, essa polarização da política que aumentou nos últimos anos, acaba que o mercado brasileiro tem uma volatilidade muito alta. E com a volatilidade, a gente sabe que vem o risco de perdas, principalmente no curto prazo. Lembrando que a volatilidade é a variação que a carteira apresenta, Então, quanto maior a variação que ela tem para cima ou para baixo, maior vai ser a sua volatilidade. E, obviamente, se ela varia demais, as chances de você ver seu patrimônio se mexendo ou mesmo ter um prejuízo no caso de uma queda brusca, por assim dizer, é óbvio que você está assumindo mais risco. Então, o primeiro problema é a diversificação. Os brasileiros geralmente investem apenas no Brasil. Não tem exposição a uma moeda mais forte como o dólar, não tem exposição a 98% do mercado mundial, considerando que está investindo apenas em ações brasileiras e, consequentemente, acaba tendo muito mais risco sistêmico, que a gente chama, que é atrelado principalmente ao risco político aqui do Brasil. Então, esses são os principais problemas. Agora eu vou te mostrar como resolver esse problema de diversificação, de risco, de volatilidade, tá? Então, o primeiro ponto é que mais da metade do volume negociado diariamente na Bolsa Brasileira é representado, então, por investidores estrangeiros. Então, o que isso quer dizer? Quando a bolsa está subindo, geralmente são os estrangeiros que estão comprando ações aqui no Brasil, ou uma boa parte delas. E quando a bolsa está caindo, quer dizer que os investidores estrangeiros estão vendendo suas ações e levando seu recurso provavelmente de volta para os seus países de origem. Isso reflete num comportamento inverso da bolsa com o dólar. Agora, nesse gráfico, a gente pode ver o comportamento do Ibovespa em relação ao PTEX, que é basicamente a taxa de câmbio diária ali, Então, nos últimos 10 anos, então de 2013 até 2023. Reparem que a linha mais clara, que é o PTEX, ela tem um comportamento totalmente inverso à Bolsa, na grande maioria dos casos. Então, a gente vê que quando a Bolsa estava caindo lá de 2015, 2016, o dólar estava subindo. E ali no meio de 2016, virando 2017, a Bolsa se recuperou, começou a subir e o dólar começou a cair então. Então a gente vê que existem diversos picos no gráfico, inclusive na pandemia, quando a bolsa caiu bastante e o dólar se valorizou bastante. Então você pode ver que existe uma relação inversa do dólar com a bolsa brasileira. Então esse é o primeiro conceito muito importante de a gente colocar aqui, que é o hedge, a proteção que a gente pode ter
quando se investe em ações brasileiras, tá? Você pode pensar no ouro, pode pensar em outros ativos, enfim, mas a melhor proteção e comprovada numericamente, né, estatisticamente, é o dólar, para servir aí como hedge da sua posição em bolsa no Brasil, certo? Então falei apenas da proteção, o hedge, como que a gente pode se proteger em relação à variação, às quedas, ao risco político e toda essa questão que eu comentei anteriormente. Agora, em termos de alocação de ativos, qual a melhor estratégia que a gente pode adotar de forma a melhorar a diversificação, diminuir o risco, aumentar o retorno da carteira, tá? E eu vou mostrar como isso é possível, aplicando então uma estratégia que nós utilizamos aqui na Musa, que é investir a metade do patrimônio no exterior. Ou seja, aqui todos os nossos clientes que têm ações no portfólio, não são todos que têm, obviamente, por conta do perfil de risco, mas todos os clientes que têm ações no seu portfólio, eles investem metade das ações no Brasil, com gestão ativa, com value investing, análise fundamentalista, ou uma carteira de dividendos também com análise fundamentalista, obviamente, e a outra metade no exterior, com uma estratégia passiva de exposição ao índice das 500 maiores empresas americanas, o S&P 500. E eu vou te mostrar um gráfico agora de como que seria essa carteira, então, como que a gente monta uma carteira melhor diversificada, que vai entregar mais retorno e dar mais segurança ao investidor. Então, a gente coloca na proporção 50-50, como eu falei, metade exterior com exposição cambial. O que isso quer dizer? Que a gente está expondo a carteira também ao dólar, que vai servir, como eu falei anteriormente, de proteção, ou seja, de hedge da nossa posição em ações no Brasil, certo? Então, a gente já está inserindo automaticamente uma proteção em relação ao risco Brasil aqui. Em termos de retorno, como nós vamos investir no S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, então eu estou expondo o meu patrimônio a 500 empresas que são listadas na Bolsa Americana. Lógico, existem aqui empresas de vários países, mas principalmente americanas, e com isso eu vou estar expondo o meu capital às maiores empresas do mundo, as principais fornecedoras de produtos, serviços e tudo mais, né, que nós consumimos então no dia a dia. Agora eu vou te mostrar um gráfico. Na tela está aparecendo os últimos 8 anos do Ibovespa, que é essa linha verde, o SPXI, que é um ETF que investe no S&P 500, como eu falei, que é aquela linha azul mais clara, e uma carteira montada então com 50% no Ibovespa e 50% no S&P 500 dolarizado, que eu estou representando aqui com SPXI. Então, a carteira que a gente monta aqui, né, teórica, hipotética, é aquela linha azul mais escura, que ficou bem no meio das duas estratégias. Então, a gente vê que no momento de alta da Bolsa Brasileira, a carteira estava rendendo bem ali, um pouco abaixo do Ibovespa, mas estava, então, tendo um retorno positivo. No momento pós-pandemia, que a Bolsa do Brasil não andou tão bem e a Bolsa no exterior andou muito bem, o dólar se valorizou consideravelmente, a gente vê que a carteira ultrapassou o Ibovespa, né, e teve um retorno considerável. Então, no gráfico é possível verificar que a gente aumentou o retorno da carteira e ela ficou mais consistente, ou seja, ela ficou com uma trajetória mais constante ao longo do tempo, né? Uma trajetória de crescimento mais constante, sofreu ali no caso da pandemia e tudo mais, sofreu na guerra da Ucrânia, mas de forma geral a carteira entregou um retorno muito melhor do que poderia ter entregue, certo? Então agora vamos olhar os dados dessa carteira, como é que ela ficou, essa carteira hipotética, né? Então o Ibovespa teve um retorno sozinho ali de 154% no período, com uma volatilidade anual de 25%, 25,29%, que é uma volatilidade bem alta. O SPXI, que representa o S&P 500, ele tem uma rentabilidade de 207% nos últimos 5 anos e uma volatilidade anualizada de 21,6%. E a carteira que a gente montou, ela tem uma rentabilidade de 181% e uma volatilidade de apenas 17,34%. Ou seja, o que isso quer dizer? Que investindo metade da carteira de ações no exterior com uma estratégia passiva, a gente aumentou o retorno da carteira consideravelmente e diminuiu a volatilidade, ou seja, diminuiu o risco dessa carteira em relação ao Ibovespa, tá? Óbvio que você não vai, o ideal é que você não invista apenas no Ibovespa, você invista numa estratégia ativa, né, um fundo de investimento, mais de um fundo de investimento, ou mesmo uma carteira de ações especificamente, e você tem um retorno superior ao Ibovespa. Eu escolhi o Ibovespa e o S&P 500 aqui para mostrar, né, dado os índices que representam então o risco de mercado, ou seja, o risco sistêmico, como que a gente consegue diversificar essa carteira e ter um retorno maior em relação a esses benchmarks. Então, de forma geral, ao expor o seu patrimônio, ações no exterior e ao dólar, você aumenta a proteção, diminui então a volatilidade e aumenta
a rentabilidade da sua carteira, que é o que a gente viu na nossa carteira aqui da Musa no mês de agosto, por exemplo. No mês de agosto, as ações, o Ibovespa caiu 5% e a nossa carteira rendeu, a nossa carteira ficou no positivo por conta da valorização do dólar, da bolsa lá fora. Então a gente vê que, tendo essa diversificação, a gente consegue ter um retorno muito melhor em relação ao Ibovespa ou qualquer índice acionário aqui do Brasil. Então convido que você pesquise sobre isso, pense sobre isso, entenda então a necessidade, a importância de se ter ações no exterior também, e você pode fazer isso através de uma estratégia passiva com exposição a um ETF como o SPXI, como o VVB11, por exemplo, ou você pode investir diretamente lá fora através da Avenue ou de outra corretora e com isso, então, aumentar a proteção e aumentar o retorno da sua carteira. Se você quiser contar com atendimento personalizado, entender e saber como funciona a nossa carteira aqui na Musa especificamente, entre em contato que um dos nossos consultores vai conversar com você e ajudar você a montar essa carteira, pensar essa carteira e seguir uma estratégia rentável, certo, pessoal? Então, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode comentar aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você e responder o seu questionamento. Se quiser contar com o nosso trabalho de consultoria, pode clicar no link que está na descrição que um dos nossos consultores vai te responder. Tá certo, pessoal? Até a próxima!